Trilhas da Libertação, o Calvário de Adelaide. A notícia da desencarnação de Davi correu célere como um rastilho de pólvora aceso. Às primeiras horas da manhã seguinte ao óbito, familiares, simpatizantes e curiosos acorreram à residência da viúva para apresentação de condolências, solidariedade e apoio fraternal. Grande número de beneficiários da sua faculdade lamentou o infausto acontecimento, sinceramente tocados de emoção. Não faltaram, porém, os comentários maldosos, o júbilo dos invejosos, esquecidos de que se encontravam na mesma frágil embarcação orgânica, da qual seriam retirados oportunamente. A imprensa noticiou o fato de acordo com a óptica de cada repórter, sem mais lamentáveis consequências. Logo depois, sucederiam no mundo ocorrências mais chocantes, chamando a atenção e anulando o impacto das menores. Os filhinhos, embora sem discernimento para entenderem a dimensão do fato, prantearam o genitor desencarnado ao lado da mãezinha fundamente dorida. Angustiada e contida, Adelaide repassava as cenas do seu namoro, noivado, matrimônio e convivência com Davi, quando chegamos quase à hora do sepultamento. O ambiente espiritual regurgitava. Entidades zombeteiras misturavam-se aos exploradores das energias, das vísceras e tônus dos recém-desencarnados que não souberam conduzir o carro da existência física. Amigos devotados oravam e benfeitores faziam-se presentes. Os membros do clã das trevas não puderam acercar-se, impedidos por vigilantes servidores orientados pelo irmão Ernesto. Pairavam no recinto vibrações de preces intercessórias e de sentimentos de afeto puro como de gratidão legítima. Apesar da insensatez a que se entregara, Davi semeara simpatias e amizades que agora lhe eram úteis e retornavam como colheita de esperanças. Por mais sombria se apresente a noite, a madrugada feérica é inevitável. Voltar-lhe-ia outro amanhecer, rico de oportunidades felizes que ele aproveitaria com certeza. Estávamos ouvindo um dos presentes ler uma página de consolação, assim impondo silêncio aos maledicentes e levianos, que transformam os velórios em clubes de vulgaridade verbal, de chacotas e anedotário vil, quando deu entrada a Guillaume visivelmente aturdido. A expressão de surpresa estava-lhe estampada na face. Ajoelhou-se como fazia no passado religioso do qual procedia, ao lado do esquife, e prorrompeu em copioso pranto, quase chegando ao desespero. O Dr. Carneiro aproximou-se dele e sussurrou-lhe ao ouvido. Bom ânimo, amigo. A lei se cumpriu sem necessidade da sua interferência. Ninguém foge aos fenômenos da vida. Nascimento, morte, renascimento. É inevitável esse ciclo. O ir e vir é processo da evolução ao qual estamos submetidos. Acrescentou-lhe palavras de reconforto e sugeriu-lhe o bálsamo da oração que a ambos iria beneficiar. Do exterior chegava-nos o alarido da malta de desocupados, de seres perversos que frequentam os cemitérios, impedidos de adentrar graças às defesas magnéticas que haviam sido providenciadas. Alguns amigos do extinto, antes do sepultamento, proferiram palavras de simpatia e homenagens foram-lhe prestadas, havendo sido transferido o ataúde para a área externa, verdejante, onde seria inumado. No instante em que o mesmo era baixado, Adelaide, que permanecia impactada, tensa, pareceu despertar e, emitindo um grito rouco, qual rugido de uma fera aprisionada, empalideceu, tombando inconsciente. A face apresentou-se congestionada, as pernas e os braços distenderam-se, a língua foi projetada para fora da arcada dentária.
A cabeça passou a mover-se de cima para baixo freneticamente. E logo depois instalou-se a fase clônica, o momento terrível da convulsão. Familiares e amigos correram a segurá-la, porém os movimentos rápidos, bruscos, tornavam difícil a tarefa. O Dr. Carneiro, profundamente compadecido, envolveu a paciente em fluidos calmantes e disse-nos: Nossa irmã começa a viver o seu calvário redentor. Trata-se de uma crise convulsiva de natureza epiléptica e é necessário aguardar seu estado de torpor, pois que providência alguma poderá ser tomada em tal circunstância. Já houvéramos estudado o problema epilético anteriormente em outra obra, quando examinamos a sua psicopatogênese, na qual incluímos as síndromes obsessivas. Nota explicativa 7, vide grilhões partidos. Capítulo 11. No quadro, diante dos nossos olhos, não detectávamos interferência espiritual negativa, responsável pelo desencadear da crise convulsiva. Percebendo-nos o embaraço, e enquanto a enferma, agora em torpor, era conduzida para a sala próxima, o Dr. Carneiro explicou-nos didática e pacientemente. A epilepsia é conhecida desde remotas eras, particularmente na Antiguidade Clássica, quando se acreditava que Hércules fosse epiléptico. Daí se derivando a designação de morbus Herculis. É também sabido que as sacerdotisas experimentavam convulsões de caráter punitivo, dando origem ao morbus divinus. Por muito tempo acreditou-se na influência da luta como desencadeadora de crises, facultando a denominação de morbus lunáticos e, por fim, entre outros nomes e causas, o morbus demoníacos, por suposição de que os pacientes eram possuídos por seres demoníacos. Nessa última classificação, incluímos os episódios mediúnicos obsessivos, que certamente alguns psiquiatras e neurologistas não consideram legítimos. A história da epilepsia é longa e tem raízes profundas nas sutis engrenagens do espírito, qual o caso da nossa Adelaide. O estudo dos efeitos e da sua psicogênese necessita avançar no rumo das estruturas originais do ser humano, a fim de serem detectados os fatores desencadeantes verdadeiros, como veremos. Abandonando a hipótese obsessiva, a ciência médica refere-se à epilepsia reflexas por traumatismos cranianos, por tumorações no sistema nervoso central, endócrinas, tóxicas e emocionais. De acordo com as síndromes, conjunto de fatores etiológicos que facultam o surgimento da forma sintomática, acredita-se naquela denominada essencial ou idiopática, que seria efeito de manifestações constitucionais, não obedecendo às gêneses estabelecidas, porém derivada de fatores hereditários. Silenciou por momentos e deu curso às informações oportunas. A epilepsia não perturba a inteligência, podendo encontrar-se pacientes idiotas como intelectualizados. Lamentavelmente, como irrompe de surpresa, leva a sua vítima a complexos de inferioridade, graças à insegurança em que vivem, não sabendo quando pode ocorrer um episódio ou crise. Esse caráter faculta-lhes reações inesperadas, mesmo em decorrência de acontecimentos de pequena monta. Tal crise pode ser precedida de uma aura psíquica sensitiva, sensorial, motora, mediante pequeno tremor, visões, percepções de sons inexistentes, falsas sensações gustativas, olfáticas, tácteis, sinestésicas. Alguns pacientes, às vezes, pressentem o ataque em razão de determinadas percepções. O epiléptico pode ser vítima de impulsos inesperados
que o levam a atitudes criminosas e até mesmo automutiladoras, qual ocorreu com Van Gogh, que decepou uma orelha depois de acirrada discussão com Gauguin. Há muitos outros fenômenos patológicos e criminosos que decorrem da epilepsia, desnecessário aqui serem apresentados. Consideramos o caso da nossa Adelaide em curso no quadro das epilepsias psicogenéticas, cujos fatores desencadeantes são os atos pretéritos perturbadores, a sua conduta irregular em relação ao esposo traído e assassinado no passado, que lhe esculpiu a consciência de culpa, responsável pela disfunção de que foi objeto. Ora, esse tipo de episódio resulta de emoções violentas, inesperadas, qual suportou há pouco. Além delas, a sua tem sido uma conduta agressiva, muitas vezes mascarada sob pressão da suspeita de adultério do consorte, gerando-lhe contínua ansiedade. Não suportando a pressão que alcançou o máximo, a crise foi uma forma de eliminação das tensões. Por ter a sua gênese no comportamento fútil e criminoso da existência pretérita, o seu tratamento irá exigir cuidados psiquiátricos específicos e espirituais profundos, a começar pela mudança de comportamento para melhor, superando por meio da ação do bem os grandes males que praticou e os estímulos negativos que infundiu no companheiro na atual viligiatura carnal. Todo esse triste panorama poderia ser diferente hoje, caso houvesse encontrado ressonância no íntimo a proposta iluminativa, amorosa, que o Espiritismo lhe concedeu. A ambição exorbitante responde pelo despautério e alucinação humanos aos seus desregramentos. Vamos vê-la. Na sala onde se realizara o velório, atendida por um médico e familiares, ela recobrava a lucidez, ainda sonolenta e sem qualquer ideia do que acontecera. Supôs haver sido vítima de um desmaio sem maiores consequências. Dr. Carneiro aplicou-lhe energias para dispersar os miasmas e a indisposição gerados pela convulsão, asserenando-a. Inspirando o médico, esse propôs à amiga: após estes dias, passe pelo meu consultório. Necessitamos de alguns exames a fim de verificar como se encontra depois de tão pesada carga de aflições. Não postergue muito, é necessário e até mesmo urgente. A genitora sofrida informou que lhe levaria a filha, logo fosse possível, pois se encontrava muito preocupada com a ocorrência inesperada que vinha somar-se aos demais problemas e aflições. Dali mesmo, foi conduzida de volta ao lar, ainda sob os efeitos da convulsão violenta. Utilizando-me de um momento do mentor, inquiri: se Adelaide houvesse adotado um comportamento saudável, inspirando e estimulando Davi ao cumprimento correto da tarefa mediúnica, agindo caritativamente junto aos sofredores, ficariam ambos liberados do crime de adultério e do homicídio contra Guillaume? Sem dúvida, concordou o benfeitor generoso. O propósito da lei divina não é punir, mas educar, corrigir, levar o faltoso à reparação. Na prática do dever, em razão dos esforços e até mesmo dos sacrifícios que são necessários para uma existência correta, o ser espia depura-se dos atavismos perniciosos, corrigindo a visão a respeito da vida e as inclinações perturbadoras que nele remanescem. Mas isto somente não basta. É imprescindível a reparação. Não a podendo direcionar à vítima, por esta ou aquela razão, encaminha a outrem, igualmente criatura de Deus, desse modo resgatando o mal que praticou contra a ordem, o progresso, naquela ocasião representados em quem se lhe tornou vítima.
No bem que hoje pratica, reconquista o equilíbrio que foi perturbado por meio de quem se lhe torna beneficiário. Entende? O compromisso é para com a vida e não com pessoas que, de certo modo, são-lhe a representação. E se a vítima não perdoar, tornei a indagar, por não haver sido beneficiada com a ação do seu antigo algoz? A questão muda de significado. Aquele que se sente lesado e exige uma reparação que as circunstâncias não facultam, permanecendo intransigente, torna-se credor de compaixão, porque se transforma em cobrador impiedoso, portanto, perseguidor. Chamemos ao caso que explicaremos efeitos bumerangue. Quando se pratica um mal, atira-se algo na direção do futuro. Se são tomadas providências nobres, estas eliminam os efeitos da ação molesta, que perde o impacto para a volta. Em caso contrário, o retorno é inevitável. Foi o que sucedeu à nossa Adelaide, porque não enviou outras melhores ações que diluíssem os males que direcionou anteriormente pelo desvario das paixões asselvajadas. Eis que retornam os efeitos a que faz jus. No seu inconsciente profundo, encontram-se as marcas dos atos ignóbeis, aguardando soluções que, não apresentadas, expressam-se na catarse epiléptica. Na busca da psicopatogênese em nossa irmã, aparelho algum registrará os sinais da enfermidade e seus fatores desencadeantes, sendo necessário que se recorra aos de natureza genética, portanto, hereditários ou de ordem psíquica, derivados dos distúrbios emocionais. Dar-se-á razão, desse modo, à causalidade próxima, por sua vez, efeito de outra anterior, de natureza moral e espiritual. O espírito é sempre o arquiteto da sua vida, o formulador do seu destino. Por entendê-lo dessa forma, Jesus, o psicoterapeuta excelente, recomendava amor e geração, equilíbrio, vida íntima saudável e, ao curar, propunha terapia preventiva do não voltar a pecar, a comprometer-se, a fim de que não acontecesse nada pior. Assim sendo, o amor cobre a multidão de pecados. A soma das boas ações sobrepõe-se às das negativas infelicitadoras. Calando-se, deixou-nos material suficiente para largas meditações. A lei de amor é universal, insuplantável, porque é a mesma em toda parte, oferecendo ensejo de felicidade a quantos a vivenciem e a difundam pelo exemplo. O bem operante é recurso terapêutico holístico por irrigar todo o organismo de quem o aplica, vitalizando-o com energias de equilíbrio auridas na natureza. O livro no qual a divindade inscreveu os códigos da ordem e da beleza. No que diz respeito à problemática de Adelaide, pus-me a pensar no que lhe ocorria no caso Guillaume não houvesse sido esclarecido e a perseguisse naquela fase, aumentando-lhe a força da convulsão por meio de suas energias deletérias e de seu pensamento vingador. Provavelmente, ao ocorrer o surto convulsivo e ela desprender-se parcialmente do corpo, na fase da inconsciência, defrontá-lo-ia com o aspecto da crueldade e ódio, levando-o ao pavor. A repetição do fato degeneraria em comprometimento mental com agravantes sérios. No caso das percepções alucinatórias durante a manifestação da aura epiléptica, consideramos a viabilidade de um fenômeno alterado de consciência, não apenas de natureza patológica. Ocorre que, no processo pré-convulsivo, dilatam-se as percepções paranormais do paciente, e este penetra noutros campos de ondas vibratórias de vida pulsante, registrando, embora desordenadamente, visões e sonho do ali existente. Confiamos em que a psiquiatria e a neurologia do futuro
Prosseguindo suas pesquisas conforme vem acontecendo, alcançarão um mundo transpessoal e compreenderão que os biorritmos θ e delta não são exclusivamente patológicos, mas também de natureza paranormal. Antes de abandonarmos o recinto dos velórios, o Dr. Carneiro informou-nos que o irmão Ernesto ali permaneceria por algum tempo, cuidando do seu pupilo, a fim de desembaraçá-lo dos laços fortes do perispírito imantado ao corpo. A noite chegava de mansinho e, contrastando com o silêncio físico reinante, a mansão dos mortos encontrava-se em agitada e febril movimentação.